E achei muito interessante também em descobrir que tem gente que se autodenomina pós-moderno nos dias de hoje. Mas aí já meio que invertendo o conceito para um lado positivo. Mais ou menos assim, você me chama de pós-moderno, eu sou pós-moderno mesmo. Então é a subversão da crítica. Mais ou menos que nem tem o conceito do punk, surgiu como um conceito negativo, e o pessoal pegou o conceito, punk, eu sou punk mesmo. Ou queer, que também tem esse mesmo sentido. Então tem gente até que está subvertendo o conceito e avocando isso de uma forma positiva, né? Eu vou provar para vocês que a essência do pós-modernismo é a ironia. Mas para isso você tem que ficar até o final do vídeo, tá? Eu quero começar esse vídeo recomendando um canal do Eribaldo Maia. Para mim, o Eribaldo Maia é o marxista, daqueles marxistas que tem a carteirinha de marxista, que mais entendeu o que é o pós-modernismo. Ele tá com uma série sobre o que é pós-modernismo, né? Ele já fez o pré-modernismo, o modernismo. Tá sensacional. Tô até esperando discordar dele, porque até agora não veio. Eu espero que quando chegar no pós-modernismo eu consiga discordar, porque senão não tem graça. Mas eu queria, nesse vídeo, né, falar uma série de coisas. Eu queria recomendar você entrar direto na live que ele faz com um professor chamado Antônio Galvão, que eu não conhecia. Assim, a live foi sensacional. O professor Antônio Galvão tem um livro sobre Mark Fisher, ele estuda também pós-modernismo, também é um marxista com carteirinha. Eles fazem, né, então tem uma live com dois marxistas, e eu vou dizer assim, eu concordo com 80% do que foi dito ali. E as partes que eu discordo, assim, não faz diferença, tá? Eu quero dizer, então, pro Eribaldo Maia, pro Antônio Galvão, que assim, eu na condição de pós-moderno, alguém que se entende, né, alguém que se apresenta como pós-moderno, eu me senti respeitado, tá? O Antônio, então, ele comenta, né, que tem pessoas, né, ele acha até meio engraçado que tem pessoas que se apropriam do conceito de pós-moderno, que é um conceito pejorativo. Não sei se ele chegou a ver algum conteúdo meu, né, eu não sou o único pós-moderno do YouTube, mas poucas pessoas no YouTube se dizem pós-moderno explicitamente, né? Nesse momento, eu só consigo pensar na senhorita Bira, e o próprio professor, ele comenta, né, que assim como o punk, né, o punk também era um termo pejorativo que as pessoas se apropriam. Eu também não consigo não pensar na marcha das vadias, né, então uma vadia é um termo usado para humilhar, etc, e muitas mulheres foram lá e se apropriaram, né, não, então vocês estão chamando a gente de vadia, então a gente é vadia, vocês estão chamando a gente de punk, então a gente é punk mesmo, vocês estão chamando a gente de pós-moderno, a gente é pós-moderno mesmo. Infelizmente o pós-modernismo não colou, né, ninguém se diz pós-moderno, embora tenha um monte por aí, então pós-modernos do mundo, univos, né, vamos sair do armário. Eu acho que esse movimento, né, de se apropriar de algo, né, pegar algo que é visto como pejorativo, se apropriar dele e transformar em algo positivo, já é uma questão um pouco pós-moderna. Inclusive, vamos fazer uma pausa aqui para comentar uma coisa que a Cruzinha, né, quem não conhece a Cruzinha, eu recomendo também, né, além do Eribaldo Maia, eu recomendo que você se inscreva no canal da Cruzinha. É um canal que está começando agora, mas que está tendo uma ascensão bombástica, tá? É um canal que só vai crescer, tá? É um canal que só vai crescer e vai crescer muito rápido. É uma pessoa divertida, carismática, que organizou toda a treta, né, do pós-modernismo. Ela organizou, fez uma música muito divertida. Então eu realmente queria recomendar que vocês se inscrevessem no canal da Cruzinha, tá? Você tá errado se você não fizer isso. E pelo menos 2 vezes a Cruzinha já questionou o meu gosto por capas, né? Capas e títulos. Eu não sei se você acompanha o canal há algum tempo, né? Talvez você tenha achado um pouco exagerado, né? A capa e os títulos do meu canal. E de fato são de propósito. Também é uma questão de se apropriar de algo pejorativo e daí não tornar necessariamente algo positivo, né? Tornar algo meio duvidoso mesmo, né? Duvidoso, mas assim, o que acontece, né? O algoritmo te convida, né? Você entende que você precisa fazer capas chamativas, você precisa fazer títulos chamativos. É isso ou pereça no YouTube, tá? Inclusive, né, quanto mais eu comecei a fazer, mais o meu canal começou a crescer, né? Ele tem um crescimento, assim, não é estrondoso nem nada, mas assim, ele tem 5 anos. Se você pegar o crescimento do último ano e comparar com os 4 anos anteriores, uma diferença bastante considerável, tá? Existe esse movimento aqui no meu canal, explicando então pra Cruzinha e pra várias outras pessoas que acham duvidosas, porque eu sei que ela não é a única, não tem como ela ser a única pessoa que acha o meu gosto, né, minhas escolhas duvidosas em termos de capa e título, mas já é um movimento, né, de apropriação de algo negativo, né? O YouTube quer que a gente, então, faça essa coisa chamativa, então vamos enfiar o pé na jaca. Eu gosto de fazer isso, né? Eu gosto de fazer uma capa, um título chamativo, às vezes que a pessoa pensa, nossa, vai vir treta, o cara vai falar merda, o cara vai xingar, o cara vai não sei o que, bababá, e normalmente não é o que acontece, né? Às vezes acontece, não vou negar, né? Mas normalmente, né, eu gosto de fazer uma coisa bem chamativa, que vai parecer
parecer que vai vir algo muito exaltado e de repente, né, falar educadamente, falar de boa, conversar de boa com vocês. Eu curto esse contraste, tá? Tem também o fato de eu ser um zero à esquerda com Canva e isso aí eu tenho que fazer minhas próprias capas e eu não quero, eu faço chorando, eu tenho raiva de usar o Canva, eu tenho raiva de editar vídeo, mas, né, a gente é obrigado a fazer isso, então me julguem à vontade, não tem nada que eu possa fazer. Dito isso, né, existe esse movimento de se apropriar das coisas. Eu quero trazer um autor chamado Richard Roth, especialmente um livro chamado Contingência, Ironia, Solidariedade, tá? Não é o livro mais famoso dele, o livro mais famoso dele é Filosofia e o Espelho da Natureza, mas esse livro aqui é um livro que me influenciou bastante. Hoje eu vejo vários problemas, tá? O Roth é um liberal de esquerda, e eu acho problemático ser um liberal de esquerda. Na época que eu li ele, eu meio que influenciado, inclusive, por ele, eu era um liberal de esquerda, então eu superei isso, mas o Roth é uma das poucas pessoas, inclusive um dos poucos grandes autores que se dizem pós-modernos. E o Roth, em algum momento da carreira dele, ele abdica do termo pós-modernismo, mas ele fala textualmente, eu não lembro onde que ele fala, então não trouxe, mas ele fala textualmente que ele não está abdicando das ideias dele quando ele se dizia pós-moderno, ele só acha que o termo é muito problemático, deu muito dor de cabeça, mais confundiu do que explicou as coisas, então ele prefere não se estressar e daí ele vai parar de se dizer pós-moderno. Daí eu sabendo disso, tendo essa informação, né, não tinha criado canal nenhum, resolvi bancar o termo e ainda botei um iluminismo na frente pra complicar mais as coisas, porque torna tudo ambíguo, né? Então, o que quer que venha pra cima de mim, eu mereço. Eu sei que eu mereço, não se preocupem. Eu tô aqui pra levar porrada mesmo e pra falar desse conceito, que é um conceito guarda-chuva, né? Eu vi muitos problemas no vídeo do João, mas quando ele fala que é um conceito guarda-chuva, ali ele não errou, tá? Ali ele não errou e eu comento isso no vídeo. E assim, meio que não existe, então, né? O próprio professor Antônio Galvão, ele se depara, né, com a dificuldade de definir o conceito de pós-modernismo, porque meio que não existe algo, uma cola única, né? Não existe algo que eu possa dizer, é isso que faz um pós-moderno ser pós-moderno. Isso pro professor é um problema, né? Um problema que é típico de moderno, eu diria, tá? Sem ser pejorativo, mas é um problema típico da modernidade. A pós-modernidade que tem mais essa noção de que as coisas são construídas, de que as coisas estão em disputa, né? Você não tem que descobrir o que é um pós-moderno, você não tem que descobrir o que é o pós-modernismo. O conceito de pós-modernismo, o significado de pós-modernismo, ele vai se dando, inclusive, nas disputas, nas batalhas. Como diria Wittgenstein, né? O significado de uma palavra é o seu uso dentro de um jogo de linguagem. E os jogos de linguagem do pós-modernismo, nesse momento em que ele se confronta com o modernismo, são realmente caóticos. Isso é só uma pequena pausa para dizer que quem se tornar membro ou contribuir no Apoia-se pode me mandar um e-mail, que também serve como chave Pix, e solicitar para entrar no nosso grupo de WhatsApp que tá bombando. Lá você vai conhecer pessoas muito legais e inteligentes e ainda por cima poder dar pitaco sobre o que acontece por aqui. Fazer fofoca e destilar um veneninho também não é proibido. Então não é uma questão de ser mais competente ou pesquisar mais até entender o que é o conceito. O professor Antônio, o Eribaldo, inúmeras pessoas extremamente eruditas, inteligentes e competentes pesquisam e continuam e vão continuar se deparando com essa dificuldade que não será superada. Mas se eu posso dar alguma contribuição, vai ser o conceito de ironia em Richard Roth. É um conceito, então, ele pega, né, a ironia socrática, ele pega a ironia de Sócrates e se apropria dela, tá? Então tem todo esse movimento de se apropriar de algo. Isso não é um problema para os pós-modernos. Para alguns modernos é. Então, mas você não entendeu direito Foucault, Nietzsche ou bababá, né? O uso de Nietzsche, né? Sendo que Nietzsche tem várias coisas problemáticas do pensamento dele. O próprio Foucault dá uma palestra aqui no Brasil chamada As Verdades e Formas Jurídicas, dele fala um monte de Nietzsche, daí no finalzinho ele fala assim, mas vocês podem me dizer, tá, muito bonito que você falou aí, mas isso meio que não é Nietzsche. Ele fala, não tem problema, eu estou me apropriando de Nietzsche. Mas, né, se eu posso ajudar pra gente fazer uma reflexão sobre o pós-modernismo, claro, né, em vídeo de YouTube, né, não tem como ter uma coisa muito profunda, eu queria só então falar sobre o conceito de ironia em Richard Roth, tá? Ele vai se dizer um ironista liberal, eu vou deixar o que ele entende por liberalismo de lado, não me interessa aqui, eu vou ficar só com a ironia. Uso ironista para designar o tipo de pessoa que enfrenta a contingência de suas convicções e seus desejos mais centrais. Alguém suficientemente historicista e nominalista para abandonar a ideia de que essas convicções e esses desejos centrais remontam a algo
fora do alcance do tempo e do acaso. Infelizmente, eu não vou poder explicar o que é historicismo e nominalismo nesse vídeo, mas eu queria, né, que se você quiser começar a entender, pensa e fixa isso que é central para o pós-modernismo: aceitar a contingência de suas convicções e seus desejos mais centrais. Foca na palavra contingência. O ironista é uma pessoa que não vê problema em aceitar a contingência das coisas. Contingência no sentido de arbitrariedade, tá? Também é uma palavra que não tá tanto no nosso vocabulário, né? Aceitar que muitas coisas, né? Aceitar que nossos desejos, as nossas crenças, as nossas convicções, elas são arbitrárias, tá? Isso você pode dizer, tem moderno que já tá na modernidade. A pós-modernidade, ela vem, tá? Ela vem, ao meu ver, a partir, né, de uma construção daquilo com as ferramentas da modernidade. É por isso que muitos modernos que ainda tem uma concepção muito estancada, ao meu ver, muito platônica, tá? Muito platônica de verdade, de razão, de ciência, vai inclusive começar a acusar modernos de pós-modernos, porque com o material da modernidade, Hegel, por exemplo, Marx, Engels, você já começa a aceitar a contingência das coisas. Então, pro Richard Roth vai ter certo tipo de intelectual que acredita numa ordem fora do tempo e do acaso, que determine o significado da vida humana e estabeleça uma hierarquia de responsabilidades. Tá, então esse seria, né, o certo simplificação do intelectual moderno, tá? Ele acredita, né, numa ordem fora, externa, etc. Eu já sei, né, já sabemos que isso é um certo espantalho, porque a coisa começa a mudar, assim, de leve em Kant e completamente em Hegel e Marx, tá? Mas a modernidade vem bem antes, a modernidade é muito mais que isso. Por isso que eu vou dizendo que tem autores de transição. Quem são os intelectuais ironistas? Os intelectuais ironistas que não creem na existência desse tipo de ordem têm seu número largamente superado, inclusive nas afortunadas democracias ricas e letradas, pelo das pessoas que acreditam que ele deve existir. A maioria dos não intelectuais ainda está comprometida com alguma forma de fé religiosa ou de racionalismo iluminista. É por isso que, muitas vezes, o ironismo parece intrinsecamente avesso não apenas à democracia, mas à solidariedade humana. A solidariedade com a massa da humanidade, com todas aquelas pessoas convencidas de que essa ordem deve existir. Mas não é assim. Se você assistiu, né, o vídeo que eu fiz lá, falando da filosofia vermelha, do Glauber Ataíde, etc., né? O Hort já estava, né, ele já estava acostumado a lidar com isso, né? Se você fala que não existe uma ordem acima, né, uma moral, por exemplo, objetiva, universal, absoluta, as pessoas vão falar, então você está relativizando as coisas, tá? Você está relativizando, então não é possível a solidariedade humana. Olha o nome do livro, né? Contingência, ironia e solidariedade. Então é um livro sobre a arbitrariedade, a contingência das coisas, sobre esse conceito de ironia, né, sobre reconhecer a contingência das coisas e a construção da solidariedade, tá? A construção que eu diria que é uma construção científica da solidariedade. Eu diria que ter essa visão é algo que você vai chegar naturalmente se você fizer uma leitura filosófica de Darwin e tentar entender a moral a partir da teoria da evolução das espécies. É algo que surge na modernidade e também vai bagunçar as coisas, né? Está falando também do século XIX, que é esse século de transição, tá? A pós-modernidade que a gente chama, né, os pós-modernos, vão surgir no século XX. E aqui a gente tem o filé mignon da treta, tá? A gente tem o filé mignon da treta para muitas pessoas, né? Muitas pessoas mais acostumadas com o pensamento moderno, tá? Mais acostumadas com o pensamento moderno, interpretar errado o que está sendo dito aqui, e eu sei que isso vai acontecer muito, faz parte, tá? Eu acho que chegou a hora da gente começar a entender o pós-modernismo e tirar esses espantalhos, tá? Tá? Então, assim, a solidariedade não é descoberta pela reflexão, mas sim criada. Ela é criada pelo aumento da nossa sensibilidade aos detalhes particulares da dor e da humilhação de outros tipos não familiares de pessoas. Então entenda, né, que se nós somos, eu vou pensar um pouco em Darwin, que o Hort não tá falando tanto de Darwin, pelo menos não aqui, tá? Mas se nós somos, né, seres que estão aqui porque vieram a partir de um processo de adaptação, de evolução, de transformação das espécies, esse processo, né, ele tá lá, tem a sobrevivência, etc.,
botar um telos, botar uma finalidade nesse processo já é um certo problema pro pós-moderno, né? Mas esse processo, né, as mutações, tem mutações arbitrárias, né? Elas funcionam ou não funcionam. Então, a moralidade, ela também é fruto disso, né? A moralidade é uma ferramenta, então, que vai sendo construída nesse processo de bilhões de anos, né? 3,8 bilhões de anos tinham lá as bactérias unicelulares que elas não tinham moralidade, não existia moralidade, não existia, a menos que existam extraterrestres, alguma coisa, não existia moralidade. E essas bactérias, então, né, foram transformando até que chegou na gente, né? Muita complexidade, bilhões de anos, e surge, né? Então, surge inclusive como ferramenta do processo evolutivo a possibilidade de empatia e surge a possibilidade de cultura, e dentro das culturas a gente pode construir solidariedade ou destruir solidariedade. Construir certo tipo de comunitarismo, né, comunismo ou qualquer coisa, né, agregar os seres humanos, que eles parem de se ver como nós e eles, ou a fortalecer esse nós e eles, né? Então é a extrema-direita que quer destruir a solidariedade, que quer fortalecer o nós e o eles, né? A separação, nós aqui, nós merecemos viver, eles merecem morrer, eles merecem ser explorados. E a esquerda, então, né? Quanto melhor, quanto mais igualitária, quanto mais solidária, né? A esquerda, então, que quer destruir, acabar com essa divisão entre nós e eles, né? Acabar com os preconceitos, com a exploração e todo esse resto, e construir, então, essa solidariedade. A solidariedade, ela é uma construção. A gente precisa de tecnologia de construção de solidariedade. Nós temos a possibilidade, uns mais, outros menos, de sentir empatia por outros. A gente pode construir essa empatia e lutar contra vários tipos de opressão. Então, essa visão contingencial da moral, ela não tá dizendo que tá tudo bem torturar, matar ou qualquer coisa do gênero. Pelo contrário, tá? Eu vejo que é a melhor ferramenta pra gente entender o que é moral é agir de acordo com ela. Vamos para mais uma passagem. Esse processo de passar a ver outros seres humanos como um de nós e não como eles é uma questão de descrição detalhada de como são as pessoas desconhecidas e de redescrição de quem somos nós mesmos. Essa não é uma tarefa para a teoria, mas para gêneros como a etnografia, a reportagem jornalística, o livro de história em quadrinhos, o documentário dramatizado e, em especial, o romance. A ficção de autores como Dickens, Oliver Schreiner ou Richard Wright, ele vai citando vários autores aqui, alguns que a gente conhece, outros que não tanto, né? Fornece detalhes sobre tipos de sofrimento suportados por pessoas em quem, até então, não prestávamos atenção. A ficção de autores como Choderlos, de Laclos, Henry James ou Nabokov fornece detalhes sobre os tipos de crueldade de que nós mesmos somos capazes, e com isso permite que nos redescrevamos. É por isso que o romance, o cinema e o programa de televisão, de forma paulatina, mas sistemática, vem substituindo o sermão e o tratado como principais veículos de mudança e progressos morais. O Hort errou um pouco, né? Porque nada não foi substituído o sermão, né? O sermão não foi substituído, mas o que ele está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que a arte, né, que a produção, né, de conhecimento, né, etnografia e mais uma série de coisas, né, são coisas que podem sensibilizar a gente. A solidariedade, né, não existe um princípio moral que, quando eu descubro o princípio moral, né, eu quero saber qual que é a verdade da moral, e ao descobrir a verdade da moral eu me torno um sujeito moral, né? Então, o princípio utilitarista, o imperativo categórico, né? Isso seria a chegar na moralidade pela teoria, né? A razão te fará moral. Ninguém vê uma criança passando fome e diz: nossa, isso não está nem um pouco de acordo com o imperativo categórico. Que absurdo! Ninguém vê uma pessoa ser abusada sexualmente e fala: não, calma aí, esse abuso não maximiza a utilidade de acordo com a teoria utilitarista. Então, a moralidade, né? Esse mundo que a gente quer construir, é claro, ele não está abandonando a necessidade de teoria para uma série de coisas, mas para a moralidade, para as nossas subjetividades, não é isso que importa, tá? Não é isso que vai construir um mundo. Então é por isso que a burguesia, ela tá em todos os locais, ela tá em todas as instituições, ela cria tecnologias de poder para dividir os seres humanos, para que eles possam aceitar passivamente a opressão que será jogada para cima deles. O que o Hort está dizendo é que a gente não vai, né, com a teoria, com o estudo, com o que quer que seja, né, descobrir nada
que vá nos dizer o que devemos fazer, tá? O que devemos fazer é uma questão de nós, tá? Nós que somos seres históricos, contingentes, nós discutimos e decidimos o rumo que a gente quer tomar. E a partir disso criar tecnologias para seguir esse rumo, né? Então, se você é de esquerda, você está no caminho da solidariedade. Você pode estar mais ou menos, né, desvirtuado desse caminho e não ser tanto de esquerda assim, ou você pode estar mais bonitinho aí nesse caminho, mas a questão é que para Hort, e ao meu ver isso representa bastante o pós-modernismo, é que a teoria, a verdade, ela não é redentora, tá? Ela não é redentora, ela não vai nos salvar. Se alguma coisa vai nos salvar, é a construção de ferramentas de solidariedade. E é óbvio que isso é impossível no capitalismo. É óbvio, né? Se o capitalismo é um sistema que tem o objetivo de fazer com que uma classe parasitária explore toda a humanidade, como está fazendo agora, não existe salvação dentro do capitalismo. Isso sou eu dizendo, tá? Isso sou eu usando o ironismo, mas na minha visão comunista. Então, sim, pós-modernismo é um guarda-chuva teórico, mas você vai ver, se você começar a olhar, os pós-modernos, eles aceitam a contingência, eles aceitam a arbitrariedade de suas crenças. É por isso que os pós-modernos flertam com os sofistas, por exemplo. Na verdade, eu diria que todo filósofo é um sofista. Alguns sabem disso, outros não. Os que sabem disso a gente chama de pós-moderno. Então, o pós-moderno é alguém que aceita a contingência das suas convicções, quaisquer que sejam elas. Os pós-modernos, eles não são incapazes de seguir e de viver de acordo com as suas convicções. Pensar, né? Mas então se os meus valores não representam uma ordem maior, uma ordem superior, então eles não valem nada, você está num relativismo absoluto e é isso aí. É o mesmo que pensar, se Deus não existe, tudo é permitido. A inexistência de uma ordem superior não te autoriza a cometer atrocidade. Se você precisa de algum tipo de ordem superior, seja ela de Deus ou da razão, para não ser um babaca, para não ser um psicopata, você provavelmente é um babaca ou um psicopata. É claro que esse vídeo, que é um vídeo sobre ironia, ele não deixa de ter ironia. A essência do pós-modernismo é não ter essência. Eu vou repetir, a essência do pós-modernismo é não ter essência. Isso só é um problema pro moderno. Pro pós-moderno isso não é um problema. E é por isso que a gente não vai encontrar, né, algo que faça o pós-modernismo deixar de ser um guarda-chuva teórico. O pós-modernismo, ele pode abranger inúmeras das mais diferentes crenças. Eu me considero, né, como você entendeu então, né, que o pós-modernismo sozinho ele não é suficiente. O pós-modernismo sozinho ele não é suficiente. Então, por isso, por exemplo, que eu me digo comunista, né? Você pode ser pós-moderno, você pode ser comunista, você pode ser anarquista, você pode ser fascista, você pode ser liberal, você pode ser o que você quiser, contanto, né, que você esteja aceitando a contingência das suas crenças. A maior parte dos autores que a gente entende como pós-modernos, eles são meio marxistas, tá? Se você pegar os franceses, o que acontece é que quando alguns marxistas, dois britânicos como David Harvey e Terry Eagleton e um estadunidense como Frederick Jameson vão ler o pós-modernismo, né, eles não vão se identificar ali, né? Narciso acha feio que não é espelho. Então eles vão criar todo um pós-modernismo como uma defesa do capitalismo, que na verdade pode até ter pós-moderno que defende o capitalismo, tá? Isso não é um problema, mas os pós-modernos famosos que a gente vê, eles não estão defendendo o capitalismo. Pelo contrário, eles estão criticando o capitalismo. Foucault, Deleuze, Derrida, eles são críticos ao capitalismo. Mas é sim, tá? Então assim, eu estou me apropriando do pós-modernismo como algo positivo e eu estou me apropriando do fato de ser um guarda-chuva teórico como algo positivo que precisa ser complementado por algo. Eu vou repetir, a essência do pós-modernismo é não ter essência. Eu vou deixar essa bomba aqui e sair correndo. Beijinhos pós-modernos pra vocês. O vídeo já acabou. Essa parte final é para quem já conhece o canal pular à vontade e quem não conhece entender que aqui eu tô prezando pela liberdade de pensamento e crítica, que eu sou graduado em filosofia, eu sou mestre e doutor em filosofia política e ética. O meu objetivo é, de maneira séria, disseminar conhecimento filosófico engajado e crítico. A vertente do canal é marxista e pós-moderna, isso mesmo, marxista e pós-moderna. Então eu queria convidar vocês a se tornar membro do canal ou apoiar o canal de alguma outra maneira. Pode ser só dando like, engajando, comentando ou compartilhando com alguém que você conhece.